Fala, turma! Oi, pessoal! Arthur aqui. E Nicole. E hoje estamos no ambiente externo. Nesse cenário lindo aqui de Esposende. Então, gente, vou mostrar pra vocês. E a Aqui, ó, Esposende, pra quem não sabe, é o encontro do rio com o mar. Então, aqui, do lado aqui, temos o rio, a nossa cidade, e ali faz o encontro com o mar. A gente vai tentar mostrar pra vocês. Mas o tema do vídeo não é esse. Exatamente. E apesar do dia tão bonito, tá fazendo muito frio. O tema de hoje é os empregos que mais contratam imigrantes recém-chegados. Então a gente vai falar muita coisa. Fica aqui no vídeo até o final. Voltamos, tivemos que mudar de cenário porque o vento e o frio não tava deixando a gente gravar. Pois é, tentamos, né, gravar externo, mas o que acontece? Estamos no finalzinho do inverno, que é quando as temperaturas ainda permanecem baixas, mas já dá aqueles sinais de que o sol está por aí, né? Só então, Arthur que tá sentindo esses sinais. Não, é só você olhar. Hoje, olha o sol que tá aqui, tá fazendo um sol incrível, só que chove, chuvisca, e a temperatura tem sol, mas a temperatura ainda não tá quente. Então você sai, é um frio da gota. Então é isso. Mas vamos para o vídeo, né? O tema que queríamos trazer aqui para vocês é com relação a emprego. A gente recebe muita mensagem, muita gente que está se planejando vir para Portugal, tem muita dúvida com relação a isso, o que é que vai trabalhar, quais são as áreas que mais contratam. Então a gente, baseado na nossa vivência e baseado no que a gente conversa com nossos amigos daqui, trouxemos esse conteúdinho para vocês. Então vamos lá aos empregos que é mais fácil o imigrante recém-chegado ser contratado aqui. Então vamos começar com o tão famoso restauração, né? Que são aqueles funcionários que trabalham em restaurantes, hotéis, de maneira geral. Vagas mais comuns, né? O que são quais? São as vagas de garçom, de garçonete, que aqui chama de empregado de mesa. A parte da limpeza do restaurante e hotéis em geral, né? Que é a parte de limpeza. A parte de limpeza da cozinha, aqui chama muito a vaga de copeiro. E a parte da cozinha em si, né? De ajudante cozinheiro e tal, que se destaca um pouquinho, porque realmente aí você já entra com uma mão de obra mais qualificada. Esses outros cargos que eu falei anteriormente não são mão de obras qualificadas, né? Você consegue aprender, um dia de trabalho você consegue desenrolar. Né? Não é que você é o expert, não estou nem desmerecendo a profissão também, mas é que é uma coisa mais de rotina, então com o tempo você consegue pegar fácil essa função. Então se você chegou hoje em Portugal, você consegue hoje mesmo, geralmente, uma vaga de emprego nessas áreas. Exato. E assim, muitos amigos nossos trabalham com isso, tá? E tem os que amam e os que odeiam, né? Inclusive na internet muita gente fala que são as piores vagas que tem. Por quê? Deixa eu levantar os pontos aqui. Quando você trabalha com esse tipo de setor, não tem muito a folga definida. Então, seu emprego normalmente é 6 por 1. Então, e normalmente a sua folga é também durante a semana, né? E normalmente ela também é rotativa, né? Então, você nunca tem um dia certo de folgar. E muita gente não gosta disso. Por exemplo, eu e Nicole, é uma coisa que a gente não gosta. Então, por exemplo, se a pessoa, marido e mulher, trabalham na restauração, pode ser que nem no um dia de folga deles eles se encontrem, se a escala deles não bater. Né? Outra coisa é com relação aos horários. Muitos restaurantes aqui tem aquele horáriozinho que é chato, que é o horário repartido. Então você trabalha no período do almoço, depois você para, teoricamente você não está trabalhando, e o estabelecimento volta a funcionar no período da noite. Então você, teoricamente, não está trabalhando à tarde, mas meio que você fica preso ali, não pode fazer muita coisa, né? Então você fica o dia inteiro
preso a essa atividade, né? Mas, por outro lado, tem gente que gosta muito porque é um emprego que você, se você fizer hora extra, você vai receber pela hora extra, você geralmente recebe muita gorjeta, principalmente quando chega no auge do verão. Tanto que muita gente se programa para quando chegar o verão, o famoso verão europeu, imigrar, né, de emprego e ir para restauração para poder fazer uma grana, juntar uma grana extra. Então, Exatamente. assim, é um trabalho muito, muito difícil, assim, porque aqui a gente sempre fala, o ritmo de trabalho dos portugueses é outro, é aquele ritmo muito acelerado. Porém, é um dos subempregos que se falam que você consegue ganhar mais de um pouquinho mais que o ordenado mínimo, né? Que o salário mínimo. Tem gente que aqui, por exemplo, no verão, aqui na cidade que a gente tá, ela é uma cidade muito turística. Então, tem um casal de amigos da gente que trabalha com isso. E no verão, eles conseguem tirar realmente, assim, próximo dos 2.000 euros, né? Mas também ralando muito, né? Ralando muito. É bem ralado. Então é de quem gosta. Se você... Eu acho que é experimentar. Se você está vindo para Portugal para experimentar novas funções, não se limitem ao que vocês veem das pessoas falando, né? Porque pode ser que você chegue aqui e goste. Tem gente que a gente conhece e adora fazer isso. E faz isso há 2, 3 anos já, que é o tempo que está aqui, e adora trabalhar com isso. Então, acho que basicamente... é isso. A segunda área, né, que é a parte da construção civil, né? Portugal é um país que está em plena expansão da parte de construção civil, né? Então, precisam e muito. Então, se você chegar aqui querendo trabalhar como pedreiro, servente, que aqui chama de trolha e ajudante de trolha, você consegue emprego assim. Agora, cuidado, né? Cuidado. Muitas dessas vagas, o que é que acontece? Que eu já vi muita gente acontecendo e se dando mal. Você vai... Normalmente, esse tipo de vaga, por precisar muito, o que é que eles fazem? Ah, vem aqui fazer uma experiência. Já começa a trabalhar hoje. Aí você vai, começa a trabalhar sem contrato, sem nada. E ao final do dia pode ser que ele diga que não gostou da sua... desenvoltura, ou o pior, que você trabalha uma semana inteira e chega no final da semana, ele diga que não gostou e não paguem. Então, assim, é uma vaga que você tem que ter muito cuidado. Particularmente a vaga, assim, eu tenho alguns grupos aqui da minha cidade, de WhatsApp, de Facebook, é uma das áreas que as pessoas mais reclamam de sofrer golpes, de ter trabalhado e não ter recebido, de ter vindo com a promessa que estava ótimo, que ia ganhar muito, e às vezes fica em alojamentos com várias outras pessoas, enfim. Então, é uma área que é muito boa, você consegue trabalho rápido, mas você tem que ter um pouquinho de cuidado. E se você tiver um pouquinho mais de qualificação como eletricista, encanador, exatamente, né? Aí tem a parte da mão de obra qualificada, que aí sim você vai se diferenciar bastante de quem trabalha como trolha, como servente, né? Porque a mão de obra qualificada aqui paga muito bem. Então, se você sabe trabalhar com a parte elétrica, com encanação, com qualquer tipo de coisa específica, por exemplo, drywall, que chama, né? Se você souber aplicar drywall, enfim, trabalhar com coisa de telhado, enfim, são muitas coisas que quem sabe, quem trabalha nessa área, vai saber do que eu tô falando. Então, qualquer tipo de mão de obra para construção civil, se você for qualificado, você vai conseguir emprego mais rápido ainda e vai conseguir receber muito mais. Exatamente. Então, aí já 2 áreas que você chegou, basicamente você vai conseguir emprego. Consegue emprego rapidinho. Outro setor que precisa muito é a parte de mercado, né? Aqui é impressionante a quantidade de mercados que tem aqui. E os mercados não são pequenininhos, não. São gigantes. O negócio aqui é coisa megalomaníaca, né? Assim, a nossa cidade é uma cidade relativamente pequena, mas aqui tem quantos mercados? 4, 5? Grandes. 4, não, todos são grandes, né? Não tem nenhum pequeno.
São 5, se não me engano, são 5 mercados que tem aqui na nossa cidade, é uma cidade pequena. Mesmo. E são mercados com uma estrutura gigantesca. Então eles sempre estão precisando de pessoas, né? Seja para trabalhar na parte do armazém, né? Que é na parte da logística deles, que é você fazer reposição de estoque, que é você fazer recepção de mercadoria, tudo relacionado ao armazém deles, né? Querendo, é uma puta estrutura que se tem, né? Na parte de caixas, eles sempre estão precisando, na parte de limpeza, enfim, aquilo ali realmente não para. Tem um horário de funcionamento que é super amplo. Mas basicamente não para, e fora que os mercados aqui, eles são muito completos, né? Tem a área de peixaria, tem a área do açougue. Então, assim, é uma área que também, que se você enviar currículos, as redes são muito grandes. Tem, a maioria das redes tem em todo lugar de Portugal, no sul, no norte, em todas as cidades, pequenas, grandes. Então, a gente, vez ou outra, vê, assim, um boom de mercado tal, abriu várias vagas. Então, é uma área que você também consegue um emprego de uma forma rápida. Mas mesmo assim, não precisa nem... Eles estão sempre contratando. Então, se você chegou e se interessa por trabalhar com algum desses empregos que a gente falou que são relativos ao mercado, então a primeira coisa que eu faria seria levar diretamente meu currículo para lá. E normalmente os mercados, eles têm tipo um complexo, né? Por exemplo, se você for no Continente aqui, o Continente, normalmente quando tem um Continente, tem a Vorten, que é uma loja de eletrônicos, tem a Sport Zone, que é uma loja de roupas de artigos esportivos, né? Tipo a Centauro do Brasil, digamos assim. E o que mais que tem junto com o Continente? Amor, que é tipo uma C&A, uma loja de roupa, uma concorrente da Primark. Então, normalmente, quando tem o Continente, tem vai ter essas lojas. Farmácia também. Uma farmácia também. Então, é legal, se você for, você já aproveita e já deixa o teu currículo em todas essas lojas, que é tudo juntinho. Agora vamos ao próximo. Ao próximo, muito querido, que é a parte de limpeza. Serviços gerais. Serviços gerais, né? Muita gente que vem para Portugal acaba trabalhando com isso e tem experiências semelhantes à da parte de restauração que a gente falou anteriormente. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem gente que ama, tem gente que odeia. E lembrando, tem 2 tipos, né? Tem a das empresas, né? Que geralmente ocorre de uma forma também meio que terceirizada. Digamos, uma indústria contrata uma empresa de limpeza para ir lá, vez ou outra, limpar. E tem as particulares, né? Que é você ir realmente na casa das pessoas, limpar, fazer a faxina. E tem as agências de limpeza, que você se cadastra lá e vai mandando. Tem gente que ama exatamente por isso, porque consegue adaptar o horário, fazer mais de uma faxina no mesmo dia e nisso ganhar quase 2.000 euros mensalmente, né? Dependendo da quantidade de que você trabalha. E tem gente que odeia, né? Porque é um trabalho teoricamente mais sujo, mais pesado. Você acabou de chegar no país, mas aí... É isso, né? Assim, eu vejo que tem muitos relatos de pessoas que gostam, estão há muito tempo trabalhando com isso. E normalmente são as pessoas que trabalham. Fica a dica aí, né? Não tivemos essa experiência, mas eu vi muita gente que trabalha nessa área dando essa dica, que é quem trabalha com limpeza de Airbnb. Normalmente as grandes cidades, Lisboa, Braga e Porto, que tem uma rotatividade muito grande de Airbnb, tem muitas unidades para alugar do Airbnb. Então tem empresas lá que você é contratado por essa empresa e ela faz a prestação de serviço para várias casas. Então você vai chegar lá no dia, então você faz a faxininha de 2 horas aqui, 2 horas ali, 2 horas ali, 2 horas ali, e você recebe por isso. E muita gente gosta, porque querendo ou não tem um chefe do seu lado ali falando, faça aí, faça assim, faça assado, né? Então, eu acho que basicamente... E a limpeza daqui, pelo que a gente repara, é basicamente aspirador de pó, passar um paninho, assim, não é aquela coisa que a gente costuma dizer que nem o brasileiro faz mesmo mas esfregar, de jogar água. Gente porca existe em todo lugar do mundo, então... Tenho certeza que quem trabalha com isso se depara às vezes com algumas coisinhas que devem ser bem inesperadas e perturbadoras, né? E o último... Esse último é o que todo mundo mais pergunta. Arthur também veio pra cá
na intenção de trabalhar com isso, chegou aqui soube de uma novidade, mas é um que é bem legal. Que é você trabalhar como um entregador, né? A parte de motoboy, que é chamada aqui de estafeta. Só que tem um porém, né? Para você trabalhar com o aplicativo, que aqui o pessoal roda com o Bolt, o aplicativo da Bolt, o aplicativo da Glovo e o aplicativo da Uber. Não existe iFood em Portugal. Pois é. E para você rodar com eles, fazer seu cadastro no aplicativo, você precisa ter sua documentação. Se você é recém-chegado, você não vai conseguir fazer seu cadastro para trabalhar sozinho, né? Para trabalhar sozinho. Eu trabalhei diretamente para uma empresa que prestava serviço, ela fazia como se fosse o trabalho da Uber, da Bolt, né? E eu trabalhei, que eu recebia por hora e por entrega, tá? Mas aí não tem nada a ver com o aplicativo, eu não trabalhava pelo aplicativo, né? Eles chegavam e me mandavam ficar como entregador de uma pizzaria que tinha aqui na minha cidade. E aí eles falavam, ó, tem esse horário aqui disponível, você vai ficar fazendo todas as entregas deles lá. Essa pizzaria não tocava um Exatamente, aplicativo. não ficava tocando. Eu ficava lá na pizzaria, esperava, quando tinha pizza, me passava o endereço, a morada que chama aqui, e eu seguia, entregava, e ao final do dia eu mandava o relatório para essa empresa dizendo, olha, eu fiz tantas entregas e trabalhei de tal a tal hora. E aí eu recebia na outra semana, né? Enfim. E outra opção para quem quer trabalhar com isso, que a gente já ouviu algumas pessoas falarem, que não é certo, mas é a questão de aluguel de conta, né? Enquanto sua residência não sai, você aluga a conta de outra pessoa e fica trabalhando como se fosse ela. Como se fosse ela, E exato. isso você tem que ponderar a questão de vale a pena, além de pagar, de todo o trabalho você tem que pagar, então tem que ver o local que você mora para ver se tem uma entrega legal, não é isso? Isso, pelo que eu vejo, funciona para as grandes cidades, né? Porque aí tem muita demanda, você realmente trabalha o dia inteiro com isso, e aí você vai conseguir botar na balança de conseguir pagar o aluguel da conta, conseguir pagar os custos do teu combustível e ter um lucro que seja maior do que o lucro de que se você trabalhasse em outro lugar, né? Aí, enfim, você tem que ponderar, tem que ver aí quem é que trabalha com isso dessa maneira e questionar se realmente tá valendo a pena, né? Aqui, como a gente mora mais afastado, não valia a pena alugar. Tem até mais dificuldade de alugar porque tem pouquíssimas pessoas, né, disponíveis até para fazer isso. Mas outra coisa e tem muito, tá? Não é conversa, eu realmente fui lá e vi. McDonald's, Burger King, eles têm as próprias motos de entrega. Se você passar por qualquer McDonald's, qualquer Burger King, você vai olhar no estacionamento lá, tem umas 10 a 15 motos normalmente estacionadas, depende do tamanho da Mac e da Burger King. E eles sempre estão precisando de entregador, mas aí você vai receber um ordenado mínimo, ou até mesmo isso, você vai ser entregador deles lá. Então você não vai estar recebendo pela quantidade de entregas, eles vão te pagar pelo horário trabalhado, né? Que tem muita vaga para part-time, que é meio expediente, e tem algumas vagas para full-time, mas é nessa pegada, né? Que aí você vai trabalhar no horário de pico, vai ter um intervalozinho, normalmente é assim. Mas vale a pena para você que está começando, gosta de trabalhar com isso, já tem experiência de trabalhar com isso. É até bom, eu gostei muito de trabalhar com isso no início, porque me fez conhecer muito a minha região aqui. Então hoje eu conheço várias coisas por conta desse trabalho que eu tive e, enfim, para mim compensou, valeu a pena. Por isso também que a gente fala muito da importância de você ter essa consciência de vir para cá de forma legal, porque isso vai facilitar até na tua busca de emprego, tu vai conseguir trabalhar como entregador, como Uber, que tira um salário bem legal aqui. Exato. De forma mais rápida, porque tu já vai ter tua documentação, esperar tua entrevista. E é isso, a gente mais uma... Eu não falei, né? Mas o estafeta aqui paga muito bem. Inclusive, eu acredito que assim que sair a minha residência, eu vou fazer meu cadastro, não vou alugar minha conta, porque eu vou, de fato, utilizá-la, porque é uma coisa que eu gostaria de fazer, porque tem muitas vantagens. Você consegue fazer teu horário, você realmente não tem um chefe, né? Porque o seu chefe é o aplicativo.
Então você vai no restaurante, pega o pedido. O chefe dali não é seu chefe, né? Então eu acho que vai ser uma experiência legal. Eu tô esperando a gente vai ter a entrevista no próximo mês. E eu acho que em 2, 3 meses, a gente, se Deus quiser, a gente já vai estar com a residência. Aí eu vou fazer meu cadastro na Glovo e na Bolt. E aí eu venho passar aqui como é que tá sendo a minha experiência para vocês. Mas recebe bem, tá? Depende de você, claramente. Mas pelo que eu tô pesquisando bastante aqui, conheço bastante pessoas que trabalham com isso. O pessoal gosta muito e é uma coisa que eu vou ter essa experiência no futuro. E vai contar para vocês. Exato. Então é isso. Sigam a gente nas nossas outras redes sociais. A gente vai deixar o link de todos os nossos parceiros aqui, de documentação que você consegue agilizar ainda do Brasil, de relocation, passagem Inclusive, aérea. Deixa eu falar aqui uma novidade para vocês. A empresa que a gente tiramos documentos com eles e acabamos que a gente sempre indica eles para vocês, porque eu sei que muita gente se mete em cilada. Tem muitas empresas aí que prometem muita coisa e não fazem. Tem muitas empresas também que cobram um absurdo. Então foi um serviço que nós contratamos e deu muito certo pra gente. Então por isso que a gente passa aqui para vocês. Essa empresa, eles fazem toda a assessoria de visto, tiram todos os documentos que você precisa para trabalhar aqui. Então você consegue agilizar tudo isso. NIF, NIS, abertura de conta bancária, tudo isso eles facilitam. E agora, eu falei com eles essa semana, a gente se encontrou por um acaso, e eles estão parcelando, minha gente, em 12 vezes no cartão de crédito do Brasil. Você tá doido? Enfim, vale muito a pena. Outra coisa que a gente sempre deixa aqui é a questão da passagem aérea. Muita gente pede essa indicação pra gente. Nós, quando fizemos a compra da nossa passagem de volta pro Brasil, nós compramos a passagem que dá direito a 100% de reembolso. Então, quando você paga uma tarifa um pouquinho maior, mas se você solicitar o cancelamento dela, você recebe todo o valor. Ou seja, nossa passagem foi tipo 3 mil reais. Quando a gente chegou, botou o pé aqui em Portugal e fez, realmente é isso que a gente quer. A gente foi lá, solicitou o cancelamento. Em 30 dias, os 3 mil reais voltou para nossa conta. Não teve taxa administrativa, não teve taxa de nada. E essa empresa também trabalha com seguro viagem, então é ótimo, tem sempre cotação. A gente vai deixar o link, falem lá com a Flávia, ela é super atenciosa. E o relocation, né? Enfim, lembrando que todas as empresas que a gente indica porque a gente realmente utilizou o serviço. E sigam a gente nas outras redes sociais, tirem dúvidas, comentem, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente. Deixa a tua curtidinha. Incentiva a gente a gravar mais vídeo, porque não é fácil. A gente tem uma rotina muito cansativa de fábrica e a gente para o final de semana para gravar para vocês, editar. E a gente fica muito feliz quando alguém manda uma mensagem dizendo que conseguiu algo através das nossas dicas, porque a gente tem muita responsabilidade de tudo que a gente passa aqui para vocês. Então é isso, valeu, tamo junto, fica pra próxima, é nóis!